Fala galerinha, beleza? Então, na verdade aí é a aula hoje 3 e 4, né? Tinha prometido para vocês falar um pouco sobre a questão da diversidade nacional e regional do Brasil e também falar sobre os processos, né, de construção da diversidade brasileira, principalmente com os processos de imigração, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do estrangeiro e como ele é visto, né? Como que o estrangeiro ele é tratado, né? De uma maneira diferente. E isso está ligado, né, bastante a essa ideia de como digamos assim, a nossa cultura ela é uma cultura bastante etnocêntrica, tá? Então, a aula hoje fala sobre, primeiramente, né, a habilidade de sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação aí da diversidade brasileira e ler e interpretar tabelas. A gente vai falar sobre várias tabelinhas aí, peguei elas, né, do IBGE para mostrar como o Brasil, na verdade, são Brasis, tá? Então, questões relacionadas à infraestrutura, questões relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, mas também relacionadas à cultura, beleza? E aí o objeto de aprendizagem, o tal do conteúdo, né, é a diversidade nacional e regional, beleza? E também, né, como que a população brasileira foi construída aí ao longo dos séculos, beleza? E aí uma pergunta que eu faço para você é: você é alfabetizado, cara? Legal, hein? Sorte sua, cara, porque a gente sabe que uma parte, né, infelizmente até hoje, uma parcela da população com 15 anos ou mais aí ainda não foi, né, não teve acesso à educação e não foi alfabetizado. Alfabetizado que eu falo é saber ler, né, escrever o nome, assim, é o mínimo do mínimo, tudo bem? Então, a população média do Brasil é de 6,6%, ou seja, quase cada 100 brasileiros, 7 são analfabetos, é um número muito grande, tudo bem? E aí você fala, beleza, mas isso são as pessoas que não têm conhecimento nenhum, tá? E 6,6 é uma média. Por quê? Porque tem regiões do país que tem uma média menor de analfabetos, uma taxa menor, e tem regiões como a região Nordeste, conforme você vê aí na tabela, que tem uma proporção, né, quase que o dobro da média nacional, tudo bem? Então isso mostra como o país, né, tem, digamos assim, uma diversidade com relação a acesso à educação, a oportunidades muito diferentes. Nós sabemos que o Sul e o Sudeste são as regiões que, né, historicamente tiveram mais, digamos, né, mais investimentos, e aí as taxas de analfabetismo são menores, mas ainda assim são altas, tá? Falar que 3,3% da população é baixo, né? Você fala, de cada 100, só 3 não sabe, mas são 3, tá? E aí, né, o Centro-Oeste é uma região que tinha, há uns 20 anos atrás, uma taxa muito alta, houve uma redução importante, região Norte também, e a região Nordeste, se a gente pegasse 10 anos atrás, as taxas seriam superiores a 20%. A taxa de analfabetismo, houve uma redução boa, mas ainda assim, né, infelizmente nós temos uma quantidade de analfabetos no Brasil muito alta. Isso é uma situação. Ainda pensando no âmbito educacional, a gente pode dizer o seguinte: nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais, tá? Você fala assim, o que é considerado bom no nível de instrução, né, de uma pessoa? Sem instrução, isso em 2019, hein? 6,4, ou seja, né, a pessoa não tem instrução nenhuma. Ensino fundamental incompleto, aquelas pessoas que fazem ali até quarta série, quarto ano, terceiro ano, né, o básico do básico do básico, 32,2%. Você fala assim, é quase um terço da população com mais de 25 anos que está nesse nível. Ou seja, essa é uma taxa grosseira, né, que mostra como o Brasil tem, digamos, um déficit de aprendizagem absurdo, beleza? E tem ensino fundamental completo, 8% da população. Se a gente somar, né,
o 32 com 8 e os sem instrução, já dá quase por 50% da população, tá? Então isso mostra como o Brasil é um país que tem pouco investimento em educação e também pouco incentivo à educação, tá certo? E aí você fala assim, ensino superior completo tem 17,4, ainda é um número que precisa melhorar bastante, tá? E de certa forma nós caminhamos lentamente para esse processo. Os mais novos tendem a estudar mais e as pessoas com mais idade, né? Elas, no período delas também não havia tanta necessidade de estudo como há atualmente, beleza? E tem uma outra informação que eu acho bacana a gente falar aí, que é com relação a fatores de preconceito e discriminação. Você fala assim, taxa de analfabetismo para homens, né, foi de 6,9 e de mulheres 6,3. Você fala, pô, interessante, né? Então, o analfabetismo atinge mais os homens. Você fala assim, tá? E aí, né, complementando, as pessoas pretas ou pardas 8,9 e né, um número muito maior do que a taxa de analfabetismo de pessoas brancas, que é 3,6. Você fala assim, então, a oportunidade de pretos e pardos de ter acesso à educação é menor. E as mulheres, apesar de ter mais estudos, elas ainda assim, né, sofrem, por exemplo, com menores salários nas empresas ou sofrem, né, até mesmo com dificuldade para se colocar, para, digamos, conseguir cargos melhores dentro de uma empresa ou de uma instituição. Isso mostra, né, racismo e também o machismo, beleza? Coisas para a gente questionar e refletir aí. Tirei aí do IBGE. E agora falando um pouco, né, sobre a questão do rural e do urbano. Eu falo assim, porcentagem da população que vive em área urbana. O que é viver em área urbana? É viver dentro de uma área, né, considerada não rural, ou, né, que não seja de produção, né, destinada à produção rural. O Brasil é um país que evoluiu bastante, né, nesse quesito de urbanização, né, de população urbana, tá? Então nós temos uma média aí em torno de 85% da população. E você fala assim, isso é de 2015, tá? Esses dados já foram ultrapassados e eu vou mostrar para vocês por que, né, que isso acontece. Você fala assim, 85% é uma taxa alta, né, uma porcentagem muito grande da população vive nas regiões urbanas, nas áreas urbanas, porém o Brasil, né, é um dos maiores produtores de matéria-prima do mundo, tá? Você fala assim, pô, mas se a maioria mora na região urbana e o país é um dos maiores produtores do mundo de matéria-prima e commodities, você fala, como que isso acontece? É porque o Brasil tem uma taxa, né, digamos, de automatização, de mecanização da produção agrícola muito alta em função de boa parte do que nós produzimos estar preso, né, estar atrelado ao capital internacional, beleza? E aí, então, né, você fala, pô, mas e países, né, que tem mais taxa de urbanização, porcentagem de urbanização do que o Brasil, né? Por exemplo, Japão, Israel, né? Fala, legal. Eu coloquei essa tabelinha aí, essa tabela é de 2020, essa é uma tabela atualizada. Você fala assim, pô, o Brasil está em 26º, com 87,1% da população do país urbana. Você fala, pô, legal, né? E aí se você olhar os países que têm 100% da população urbana, são países muito específicos que, de certa forma, ou, né, por exemplo, você fala o Vaticano, né? O Vaticano não tem como plantar nada lá, porque é né, considerado uma região, um território com função específica. Hong Kong, que também é comercial, Macau também na China, tá? Você fala assim, a Bélgica, Catar é uma região árida, uma região de difícil produção agrícola, né? Então, a gente pode pegar aí os vários países que estão acima do Brasil e boa parte deles encontram problemas, né, dificuldades relacionadas ao próprio ambiente ou
a sua função em si, tudo bem? Mas você fala assim, ainda assim, né, o Brasil ele tem, digamos, um nível, né, de população urbana muito alto em comparação aos 200 e tantos países que existem no mundo, beleza? Então, aí, né, que eu falei para vocês, se observarmos os países em geral, né, em taxas de urbanização alta, as regiões do Oriente Médio e funções específicas como Hong Kong e Vaticano, que eu disse. Mas não quer dizer que os países, né, como o Brasil, não têm produção agrícola. Nós temos produção sim, nós somos um país agroexportador, basicamente. Tá? Nós somos grande produtor de soja, grande produtor até de outros tipos, né, de frutas, tá, que o Brasil exporta para vários países do mundo. Então, isso é uma, digamos, uma característica do nosso país, beleza? Você fala, beleza, né? E aí, com relação ao rendimento do país, né, o salário, quanto que as pessoas ganham, né? Você fala assim, beleza, a média de renda do Brasil está aí em torno, tá, de R$ 2.300. Você fala, beleza. E aí você observando o que eu falei para vocês, né, as mulheres com rendas menores, segundo, né, os sexos, e também você pode observar a renda diferente em algumas regiões. Você fala no Sudeste, os salários são maiores porque o custo de vida é maior. Você fala, beleza. Mas pegar região Norte, Nordeste, né, os salários tanto dos homens como das mulheres são menores. E aí uma coisa interessante, né, a diferença de valor recebido entre homens e mulheres é menor, mas ainda assim os homens, né, têm uma vantagem, ganham mais do que as mulheres, tudo bem? Então a gente vai observando os dados e começa a enxergar um monte de coisa que acontece dentro do próprio país, que de certa forma muitas vezes a gente não reflete sobre o porquê dessas coisas. E do outro lado aqui direito, vocês têm o rendimento mensal real de todos os trabalhos segundo o nível de instrução. Então, você pode observar que conforme vai aumentando a instrução, o salário das pessoas vai aumentando, mas o grande salto ocorre só quando tem ensino superior completo. Porque se a gente for ver, né, sem instrução, ensino fundamental incompleto, fundamental completo, a mudança é pequena, tá? Então, não tem muita variação. Mas quando a pessoa tem o ensino superior completo, aí sim nós temos, não, um nível de renda bem maior, tá? Do que se a gente observar, é mais que o dobro do ensino superior incompleto, tudo bem? Então é legal a gente observar essas informações e pensar sobre a diversidade, né, que o Brasil possui. E aí o saneamento básico, isso também é um conjunto de dados interessantes, tá? Aqui eu coloquei o destino do lixo à esquerda. Você pode ver que boa parte do lixo brasileiro ele é coletado diariamente, tá? Por empresas ou caçambas, né? Tem os que queimam na propriedade, principalmente região norte e nordeste, infelizmente, tá? E tem as pessoas que enterram também o lixo, o que não é muito aconselhado também, tá? E tem os que queimam e enterram, que não é nada aconselhado, tudo bem? E do lado direito aí, né, tem o serviço de saneamento básico e energia elétrica. Aí que tem uma coisa interessante. Você fala assim, em geral, né, as mudanças não foram muito grandes nesses 4 anos aí. Só que se a gente observar, você fala assim, pô, mas por que a energia elétrica ela alcança quase que a totalidade da população e os outros, né, serviços de saneamento não têm essas taxas? Porque a energia ela atende a interesses, né, de grandes conglomerados econômicos, ou seja, as empresas que fabricam eletrodomésticos, as empresas que fornecem serviços, né, de internet, TV a cabo, até mesmo, né, de jogos, ou seja, tudo que consome energia tem interesse que a energia chegue em um número maior de pessoas,
por uma questão financeira, tá? Não é porque o Brasil se importa com as pessoas terem energia. Não, é uma questão estritamente econômica, beleza? E aí, então, essa primeira parte, falamos sobre como o Brasil é um país diverso, tanto socioeconomicamente, mas também a questão cultural que a gente pega, né? A gente fala das tradições, dos hábitos, dos costumes, isso tudo forma, né, um caldeirão, digamos, de cultura e conhecimento pouco comparável à maior parte do mundo, beleza? E aí, seria a aula 4, né? Que nós temos que aprender o significado das relações entre os estabelecidos e outsiders, que são conceitos, tá? Do Norbert Elias. E o conteúdo, objeto de aprendizagem é o estrangeiro sobre o ponto de vista sociológico. Eu posso analisar o estrangeiro sobre vários pontos de vista, tudo bem? Você fala assim, eu posso analisar juridicamente, eu posso analisar economicamente, eu posso analisar o estrangeiro sobre o ponto de vista, digamos, de ameaças, né? As pessoas podem fazer vários tipos de análises, porém, para a sociologia, o que nós enfatizamos é a questão cultural e de como a presença do estrangeiro, né, a presença de uma pessoa que vem de uma outra região ou de um outro país, ela acaba sendo, digamos, um gerador de conflitos em função das diferenças culturais, das diferenças possíveis que esses indivíduos podem colocar numa sociedade. Essa é a grande questão para a sociologia, tudo bem? Eu coloquei a imagem do George Simmel, né, que foi um sociólogo que analisou muito a comparação entre os viajantes e turistas e a diferença com relação ao estrangeiro. O estrangeiro ele entra para ficar e o turista e o viajante ele apenas ficam um determinado período, né, 15 dias, a pessoa foi para Disney, o cara não vai morar na Disney, né? Então ele vai lá, consome. Para o país, o turista é um negócio muito bom, porque ele, além de consumir, né, gerar dividendos, dinheiro, ele ainda assim muitas vezes leva, né, uma parte da cultura de um determinado lugar para outros lugares do mundo, né? As pessoas vão para Disney, voltam com o chapéuzinho do Mickey, assim, todo fui para Disney, ou seja, isso é uma forma de certa forma, difundir uma determinada cultura, tá? Então é importante que a gente pense um pouco nessa situação do estrangeiro, do porquê que ele, de certa forma, ele não é bem visto, né? Ele tem uma certa, digamos, uma certa rejeição pelas sociedades, beleza? E aí entra a questão, né? Em geral, como que o estrangeiro é visto, tá? E o viajante ou o turista, ele é bem visto. Isso nós já falamos, pois ele traz investimentos, ele não coloca a cultura local em questionamento sobre certo ou errado, né? Então ele vai lá, participa, né? Até ele se associa muitas vezes ele difunde essa cultura do local que ele visita, então o turista é um cara bacana, o viajante é um cara interessante para os países. Porém, falando do estrangeiro, o estrangeiro ele é tido como uma ameaça cultural, já que ele possui, né, costumes, crenças, hábitos diferentes da região que ele veio, né, que ele está trazendo, e por isso ele gera digamos, tantos questionamentos. A gente pega, por exemplo, a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito fechado para a entrada, principalmente, né, de determinados grupos do mundo, né? Então, se pega, por exemplo, pessoas do Oriente Médio, os caras são todos, né? Ai, não, esses caras são terroristas. Todo mundo, né, é terrorista na cabeça deles. Isso já é, né, digamos, um mecanismo que eles criaram de defesa contra a entrada de culturas diferentes. Principalmente, né, a gente fala também das questões religiosas que estão ligadas a essa questão, mas não só essas questões, tá?
entra a questão das formas de se vestir, a linguagem, entra vários fatores, tudo bem? É bacana a gente estar atento aí a esses conceitos. Você fala, beleza, né? E agora a gente fala um pouquinho, eu gostaria de destacar a história do Norbert Elias, que foi um sociólogo também, né? Que viveu aí no final do século XIX, início do século XX, e ele, assim, ele fez uma análise muito bem criteriosa e bem desenvolvida sobre a relação dos estrangeiros, né, com as pessoas que vivem em um determinado país. Então, aí é uma definiçãozinha, tá? O termo outsider, ele não tem, digamos, uma tradução oficial para a língua portuguesa. Oficialmente acaba sendo de fora, né? Forasteiro, já devem ter ouvido isso também, tá? Mas ainda assim, né, não é um termo muito bem definido, tá? E, de certa forma, a, a obra, né, do Norbert Elias, ele carrega, né, o outsider como novos habitantes. E ele, na obra que ele fez, né, ele criou uma cidade hipotética chamada Winston Parva, e nessa cidade, né, um grupo de outsiders iria, né, viver nela, e os estabelecidos, a população que já estava na região, ela tem um certo conflito, né, lógico, com a entrada desses outsiders aí, tá? Então, segundo, né, a lógica, as pessoas que estão já estabelecidas, elas têm como tendência a colocar a ideia de que eles, naturalmente, eles têm que ter mais poder, né? Você fala assim, eu já estou aqui há muito tempo, então eu tenho que mandar, eu tenho que ter o poder, vocês que são de fora, vocês não podem, né, dar palpite no nosso governo. Então tem muito desse tipo de situação, tá? Então é importante a gente lembrar dessas ideias e também, digamos, refletir um pouco sobre isso, beleza? E aí então, né? Você fala, pô, mas de onde ele tirou, né, essa visão sobre o outsider? O Norbert Elias foi um outsider, né? Você fala assim, ele nasceu na Alemanha e a vida inteira dele, né? Ele teve, digamos assim, ele era de família judaica, daí ele teve que fugir da Alemanha no período nazista. Ele se exilou na França, né? Depois da França ele foi para a Inglaterra, viveu, né, uma boa parte lá. Porém, em todos os lugares que ele ia passando, ele sofria, de certa forma, uma rejeição, tá? Em função da cultura, também em função, né, da questão judaica, ou seja, isso acabou, digamos, afetando bastante a vida dele, e ele acabou, né, aprendendo a analisar isso de uma maneira sociológica muito boa. Inclusive, né, na própria Universidade de Leicester, ele também sofreu vários tipos, né, digamos, de rejeição dos outros próprios professores em função da origem dele, tá? Então isso é bem interessante a gente pensar como que, de certa forma, né, a pessoa passou a fazer parte, de certa forma, do estudo dele, ou seja, até ele meio que virou, digamos, o objeto de estudo dele, tá? Então é bom a gente pensar um pouco sobre essas questões aí, tá certo, galera? Enfim, essa, né, é a parte aí que fala sobre a questão dos estabelecidos, dos outsiders, do porquê os estrangeiros são tão mal vistos, né, em quase todas as partes do mundo. Não é porque você fala assim, ele tem a questão financeira também, ela é um dos fatores, mas maior que o fator financeiro é a questão cultural, é a questão, né, do diferente, e eu tenho medo, né, do que é diferente, tá? Então essa é a questão que eu gostaria que vocês refletissem aí, beleza? Então, por hoje
É isso aí, meus caros. Muito obrigado.